Olá a todos, meu nome é Jonathan Félix, diamante internacional da Miner World, e eu tô aqui para falar um pouco sobre os últimos acontecimentos aí desde outubro, de final de outubro do ano passado para cá, esclarecer algumas coisas, tirar algumas dúvidas e talvez até mostrar algumas coisas que muitas pessoas colocam a viseira e não conseguem enxergar. Bom, o que acontece? Eu tô na Miner World desde o dia 20/5, tá, do ano passado. Com 55 dias de empresa eu atingi o título de diamante e aos 85 o título de diamante internacional. Bom, nesse decorrer aí eu formei alguns diamantes, formei alguns líderes, trouxe alguns amigos para a empresa, diversos familiares. E ao mesmo tempo que tudo isso aconteceu, você analisa que você ajudou muitas pessoas a mudar de vida, mas como já dizia Donald Trump, no meio do caminho, dependendo de qualquer pedra, você vai ganhar inimigos. Alguns amigos vão virar inimigos ou vão ter dissabores com você, e eu fui analisando isso no decorrer dos problemas, né? Porque muitas pessoas estão com você quando tudo são flores, mas te abandonam quando tem problemas. E começam a te ver de outra forma. Bom, eu tinha um grande amigo que faleceu alguns anos atrás, né? O senhor Luiz, ele era um militar, e ele falava muito, ele era pai de um grande amigo meu, ele virou e falou assim: Jonathan, quando se trata de finanças, quando se trata de dinheiro, alguns seres humanos, quando existe a falta eles se aproximam do reino animal. E eu fui descobrir isso, né, no decorrer dessa caminhada aí de tantos problemas. Bom, estar na Miner passando pelo que eu estou passando não é a primeira vez em termos de crise na minha vida, tá? E fazendo essa análise como esse empresário e agora é empreendedor, né, do ramo de multinível, eu já conheço e já trabalho no ramo de multinível há muitos anos, precisamente há 14 anos. A última empresa que eu estava, eu tive um bom resultado, conheci pessoas no mundo todo, fiz viagens para mais de 8 países em um período curto de um ano e um ano e pouco. E larguei essa empresa para desenvolver a Miner. Por quê? Porque eu acredito em tecnologia, porque eu acredito que ela possa mudar o mundo. E a gente tem exemplos disso. Vamos dar um exemplo. Alguém aqui já ouviu falar de Blockbuster? Né? A Blockbuster era a maior rede de locação, né? Primeiro de fitas, depois de DVD, né? E ela simplesmente foi extinguida. Por quê? Porque surgiu a Netflix, que é a maior locadora do planeta e não é dona de nenhum filme, né? Ela não tem que ter filme nenhum físico. Bom, depois a gente teve a Uber, né? A Uber, ela tá aí no mundo todo e ela é a maior empresa de táxi, de locação de veículo do planeta, e não é dona de nenhum desses carros. Então olha só que interessante. Não só carros, hoje ela tem locação até de helicóptero. A Airbnb é a maior locadora de imóveis do mundo e não é dona de nenhum deles. Então, o que elas têm em comum? E o que elas têm que ficaram tão poderosas em tão pouco tempo? Tecnologia. Né? A gente pega o WhatsApp, todo mundo usa o WhatsApp, mas um cara criou o WhatsApp e não precisa de uma empresa de telefonia, você precisa de internet. Né? Então, isso é muito interessante. Bom, outra coisa que eu fiz aqui, até algumas pesquisas analisando, é que no dia 9 de novembro de 2009, a Ford Brasil, ela estava passando pela sua segunda crise. Ela passou por uma crise nos anos 90, no final dos anos 90, e para sair da crise ela criou o EcoSport. Então o EcoSport tirou a Ford da crise do final dos anos 90. Em 2009, devido à crise econômica mundial, ela criou outros carros populares para poder tirar ela novamente da crise. Aí eu escuto muito pessoas falando que a Miner não está seguindo o que prometeu, não está seguindo o contrato, não está fazendo o que prometeu, que falou que ia fazer isso e agora está fazendo aquilo. Peraí, gente. Não sei se aqui todos já foram empresários ou são empresários. Quem já sabe o que é uma crise, sabe como lidar com isso e sabe que você tem uma visão, você faz um plano, mas nem sempre tem como você cumprir porque existem fatores externos. Né? Aí as pessoas vão falar comigo assim: mas existe investimento seguro, tesouro direto. Vem cá, tesouro direto está realmente ligado ao tesouro do país. Se você vem falar comigo que um país não pode quebrar, eu vou falar com você: o que aconteceu com a Grécia? Né? A Grécia ela não quebrou, ela moeu alguns anos atrás. Ela só não foi extinta do planeta Terra, assim vamos dizer, porque ela faz parte da União Europeia. Então, ou seja, o Brasil está passando por uma crise, o que te garante que o Brasil não pode simplesmente ter problemas também? Né? E algumas pessoas tiveram problemas em investir em tesouro direto antigamente. Por exemplo, com a troca da moeda. Quando houve a troca da moeda, desvalorizou seu título. Então, ou seja, existem N fatores externos que podem causar uma mudança de planos.
né? E na Miner não foi diferente. Houve fatores externos, como atraso das máquinas no final ali de outubro, e ao mesmo tempo houve um ataque, né, hacker, que fez com que a empresa perdesse o capital que estava investido ali, que era o capital que era utilizado para pagamento dos miners. E vamos ser sinceros, até ali nunca houve nenhum tipo de problema, né? A empresa estava pagando tudo perfeitamente bem. Bom, o que os donos da empresa tiveram que fazer? Rapidamente criar uma estratégia. Ou fechava a empresa, né? O que aconteceu aí com várias outras empresas, né? Elas simplesmente fecharam porque não tinha ninguém nem que pensasse num plano, né, para poder salvar a empresa, ou que ela fizesse realmente um plano de quitação, um plano onde ela pudesse acabar com aquele problema ali e começar a vida nova, como várias outras empresas fizeram. Eu acho interessante quando você analisa aqui, ó, empresas que superaram crise, por exemplo, o Grupo Pão de Açúcar, né, no plano Collor, nos anos 90, eles quase foram extintos. Engraçado. Então aí hoje é um grupo forte. Por quê? Superaram uma crise. Uma crise externa. Um problema externo. O problema externo afetou os planos deste grupo. Bom, eu estava vendo aqui outra coisa que é interessante, que 9% das empresas conseguem realmente sair, né, dessa crise e se reinventar, né? E todas elas têm algo em comum. Elas criam novas tecnologias, elas criam novos produtos, elas disseminam novos produtos naquele momento da crise para que aquilo gere novas rendas, novos ativos para superar aquele problema que estava lá atrás. Bom, não é diferente com várias delas e também não é diferente com a Miner. O que a Miner fez? Ela lançou o seu criptoativo, né, que é a Mcash. E eu acho engraçado que muita gente fica falando, mas a Mcash não tem valor, a Mcash é da empresa. Peraí, então por que vocês estão por que vocês compram Ethereum? Por que vocês compram Ripple? São moedas de empresas, né? São moedas que têm valor. Aí as pessoas falam, porque a gente confia naquelas empresas. Vem cá, você confia em banco. E banco foi criado como? Ou foi pelo Estado, ou foi por grandes famílias ricas que falaram aqui, confia em mim, bota seu dinheiro aqui. Né? O que é mais interessante é isso. O sistema financeiro mundial é baseado em confiança. E por que você não vai confiar na Miner? Que mudou a vida de diversas pessoas nesse país. Né? Então é isso que eu acho interessante. O brasileiro, além de 85% da população ter esse medo, né, de fugir como eu vou dizer, do comodismo, né, ele também só acredita enquanto tudo são flores. Então isso é muito interessante. Isso em qualquer coisa dentro desse país. Né? Então é uma coisa muito engraçada. A pessoa ela quer empreender, mas não quer pagar o preço do empreendedorismo, que nem sempre vai ser 100% tipo felicidade. Não, você vai ter crise, você vai passar por vários momentos difíceis na sua vida. Eu te falo isso porque em 2011 eu passei por isso. Né? Aí as pessoas falam assim, não, mas você não pode mudar plano. Pode? Você quer sobreviver? Você precisa de fazer isso. Vai agradar gregos e troianos? Não vai, mas é uma necessidade. Ou você fecha as portas. Então, por exemplo, em 2011 eu tive esse problema. Eu tinha mais de 2.000 colaboradores, pessoas que trabalhavam ali, que vendiam os meus produtos, que eram comissionados por aquilo, e chegou um momento que eu simplesmente não pude pagar eles o que eu prometi. Mas você tem um contrato que você me prometeu pagar a comissão de 20%. Sim, eu te prometi. Só que unilateralmente, fator externo, bancos vieram e cortaram. Falaram assim, nós não vamos pagar. Nós não vamos te dar mais essa comissão. E se eu fazia um repasse, como que eu faço? Eu simplesmente vou lá e pago, eles fecham as portas e acabou o sonho americano para todo mundo? Não, eu tive que reinventar. Agradou todo mundo? Não. Paguei menos? Paguei. Levou mais tempo para acertar com aquelas pessoas ali que ficaram? Levou. Acertou? Acertou. Bom, todos são meus amigos hoje? Não. Por quê? É normal. Nem todos, você não vai agradar todo mundo. Né? Bom, outra coisa. A empresa ela criou o Miner 360, que é um sucesso extraordinário, que as pessoas que continuaram trabalhando estão vendo isso, né? Que é ligado diretamente à potência das máquinas, é ligado diretamente à produção real do Bitcoin. O que altera isso, Jonathan? Fatores externos, né? O Bitcoin, de tempos em tempos, de dias em dias, eu não lembro agora o período exato, ele aumenta a dificuldade de mineração, gerando menos moedas, tá? Por produção, beleza. E ao mesmo tempo a gente tem fatores externos. Grandes empresas, grandes países, grandes bancos estão manipulando o mercado do Bitcoin, fazendo com que ele tenha queda. Então se você tem uma produção que vai diminuindo com o tempo também de Bitcoin, e ao mesmo tempo você tem um fator externo que diminui o valor daquele bem seu,
Óbvio que isso vai te afetar. Bom, mas hoje o sistema ainda está te pagando 50% no ano. Né? Você tem um contrato de 100%. Ah, se levar 2 anos. Gente, 50% em um ano é melhor do que qualquer outro investimento que você vai procurar aí fora. Ah, vai investir na Previdência. Né? Previdência privada, 1,2% aí ao mês. Aqui você ainda está ganhando mais de 4%. Então, ou seja, as pessoas elas não entendem isso, elas não querem entender essa proporção, elas querem algo fixo, elas querem algo... Então não tentem empreender, não invista. Não existe isso. Não existe investimento que não tem risco, não existe investimento que não tem volatilidade. Não tem, tá? Não tem, simplesmente não tem. Se tiver, você me apresenta. Bom, outra coisa que eu queria falar sobre isso é a criação da Mcash. Né? Algumas pessoas falaram que a empresa criou uma moeda e tal. Gente, foi uma jogada de mestre. Sinceramente, eu não teria essa ideia. Eu não teria essa ideia. E gostaria de ter tido, sinceramente. Por quê? A Mcash é uma moeda de nicho. Nicho fechado. Hoje, ela é uma moeda de um grupo que já tem movimentação. Peraí, quando a Ripple nasceu, quando outras moedas nasceram, enquanto outras estão nascendo aí, elas não têm nicho nenhum, elas não têm mercado nenhum. Pô, até o Munhoz, do Munhoz e Mariano, criou uma moeda, gente. Então, tipo assim, peraí, por que ninguém critica o cara? Por que ninguém fala nada do cara? Ah, ele criou uma moeda, será que a moeda é pro mundo dos músicos? Peraí, né? Então você acredita porque o cara tem uma imagem, então é um significado de confiança? Peraí. Vamos voltar à imagem da Miner. A Miner, antes do problema externo, ela pagava todo mundo bem, todo mundo falava bem. Aí agora tem um monte de gente falando mal. Isso que eu fico tentando entender. O brasileiro é uma coisa muito engraçada, né? É um ser diferente, é um ser engraçado. Ele gosta de fazer isso, ele gosta de, tipo assim, prefere criticar, falar mal. Peraí, vamos analisar fatos, contra fatos, não argumentos. Bom, então, vamos lá, engraçado. Outra coisa, eu falo muito, né? Eu aprendi isso com Roberto Navarro. Não sei se vocês conhecem o Roberto Navarro. Roberto Navarro, ele é um cara que faliu, ficou devendo 10 milhões, se escondia, né? Escondia de banco, para carro, para não pegar o carro dele, tava com dificuldade financeira dentro de casa, até para pôr comida dentro de casa. E o que aconteceu com o Roberto Navarro? Roberto Navarro, ele foi para o marketing multinível, uma empresa aí hoje que eu vou falar o nome, chama Herbalife. Ele foi para Herbalife, ele fez 1 milhão em 12 meses e ele abriu a XP Investimentos, que hoje todo mundo confia. Vocês confiam numa empresa de um cara que já foi falido. Peraí. Então por que confiança funciona assim? Porque hoje a imagem dele é boa? Tá entendendo? Não, porque o cara é inteligente mesmo. Eu vou falar uma coisa, daqui a alguns anos eu vou estar falando de Jones Carvalho e Cícero Saad. Eu vou estar falando, sabe aqueles caras que todo mundo achou que ia dar golpe, que tava ferrando com tudo, que os caras criaram uma moeda? Pois é, olha aí pra você ver o que aconteceu. Os caras estão bilionários. Entendeu? E quem acreditou neles vai junto. A verdade é essa. O mercado funciona assim. Bom, então eu acho engraçado isso, que o Roberto Navarro ele foi pro multinível para fazer dinheiro, para criar sua própria empresa, que hoje é baseada em confiança, né? Bom, outra coisa, falando disso, falando dessa empresa chamada Herbalife, eu achei aqui uma coisa interessante, que na verdade eu já tinha lido isso antes, G1, né, Economia, dia 15/7/2016, Herbalife pagará 200 milhões e terá que reestruturar operações. Ela teve que reestruturar, ela teve que mudar, ela teve que se moldar. E ela teve que pagar uma multa de 200 milhões de dólares. Por quê? Porque ela foi considerada errada em algumas ações dela. Levou-se aí desde 2014 algumas investigações e foi considerado que ela estava errada. Bom, ela fechou as portas. Ela continua sendo uma gigante. Talvez hoje é a segunda maior empresa de marketing multinível do planeta, perdendo só para a Amway. Ah, peraí, falando de Amway, tem uma coisa interessante, né? A Amway, ela é a empresa mais antiga do mundo, né? Em termos de multinível, desde 1954, se eu não me engano. 59. E nos anos 90, em 1991, ela entrou no Brasil e deu tudo errado. Ela não conseguiu, ela tentou, e as pessoas falavam mal de multinível devido ao erro que a Amway cometeu no Brasil naquela época. Agora, uma coisa interessante lendo essa matéria aqui é que eles falaram o seguinte, que a empresa resolveu se reestruturar e voltar para o Brasil. E ela realmente está gastando alguns milhões aí dentro do Brasil. Agora, olha só, um estudo global da empresa identificou... Espera aí, que saiu tudo aqui. Perdão, voltou. Um estudo global da empresa identificou que 82% dos brasileiros desejam empreender
distante a uma média global que é de 56%. No entanto, 51% deles apontam a falta de conhecimento em liderança e gestão como uma barreira. Os outros 43% destacam as lacunas em finanças, marketing e tecnologia. Bom, a nossa empresa é uma empresa de tecnologia. A nossa empresa está buscando criar novos setores para investir em quê? Treinamento, capacitação, liderança. Criar verdadeiros líderes. O conceito de líder, gente, não é simplesmente aquela pessoa que você segue porque você acredita nela. Não. O líder vai muito além disso, né? O líder, ele busca entender, ele busca compreender, ele vai a pessoas que sabem mais do que ele para entender o que está acontecendo. Ele não sai criticando, ele não sai xingando, ele não sai falando, ele vai buscar informação. Tá? Quando ele tem informação, aí sim que ele leva essa para os seus liderados. É assim que funciona. Então o que o Jonathan fez esse tempo todo? Buscou informação. Por que o Jonathan tem tanta confiança no projeto da empresa assim? Porque eu busquei informação. Eu vi outras empresas, outras mineradoras, como que elas trabalham, como que elas entregam essa potência de mineração. Elas cobram aluguel de rack, elas cobram a energia, elas cobram... É tanta taxa, tanto cobra no final, que quando você vai ver, ela te entrega uma quantidade de Bitcoin tão pequena, né, que não vale a pena. Não vale a pena minerar com elas. Agora a miner não, ela não te cobra nada disso, ela te entrega a potência de mineração na íntegra, né? Tem como você acompanhar isso. Bom, agora, fatores externos, mais uma vez falando isso que eu tenho que botar na cabeça das pessoas, fatores externos alteram, né, algumas coisas na empresa. Mas vem cá, gente, o projeto é simplesmente fantástico, inovador. Né? Aí vamos lá então um pouco agora na Mcash, que muita gente fala, né, sobre a Mcash, fala... mas ficaram esperando o white paper. Esse white paper, o cara que ficou falando, enchendo o saco do white paper, ele não se pronunciou, né? Acho engraçado é isso. Aí vem, ninguém nunca lê o white paper das outras moedas, mas investe, porque, eu vou investir, né? Tem uma empresa poderosa por trás, é uma coisa que eu acho que vai valer muito. Peraí, por que você não faz a mesma coisa pela Miner? Por quê? Porque ela está passando pela sua primeira crise pública, né? Sua crise pública. Né? Como eu falei com vocês, gente, toda grande empresa já passou por uma crise, já teve ideias. As pessoas vão falando assim, acho engraçado, né, que o Steve Jobs, em 2007, ele virou e falou assim, se o iPhone conseguir ocupar 1% do mercado, já será um sucesso. Hoje o iPhone é o número 1 em telefonia do mundo, né? Ele é o maior sucesso do mundo. O cara acreditou em quê? Tecnologia. Vocês estão acreditando em quê? Em tecnologia. Bom... eu não conheço a vida do Cícero e do Jones a fundo, eu não sou amigo deles para virar e falar assim, eu sei que os caras têm... Não, mas eu conheço amigos meus, são amigos dele, né? São amigos deles. Então eles, eu acredito, aí vem aquela questão da confiança, né? Você confia em alguém que confia em alguém e você está nesse negócio. A mesma coisa acontece com o banco, você confia no seu gerente. Aí eu vou te fazer uma pergunta. Alguém aqui conhece algum gerente bancário que seja milionário? Porque se ele for milionário, nem gerente de banco ele era. Então, por que você confia nele para te vender produto financeiro? Me explica. Ele vai lá e te fala, não, esse aqui é o melhor produto do mercado, então por que não investe? Por que ele não ficou rico com isso? É o que eu tô te falando. Ele é vendedor do banco, ele trabalha pro banco. Quem fica milionário é o banco, não é você não. Então você tem a oportunidade de mudar a sua vida, a oportunidade de mudar a vida de outras pessoas, mas você prefere criticar, você prefere não acreditar. Peraí, eu prefiro não acreditar, eu prefiro... dizer que esse negócio é balela, que as pessoas não vão ganhar dinheiro, não tô vendo sentido nisso, né? Em vez de correr atrás realmente de entender o processo, de entender como que funciona, de entender qual que é a estratégia e de analisar, gente. Basta analisar. É analisar o mercado, analisar outras empresas, ver que no mercado sempre houve crise. Outras empresas já fecharam as portas e outras empresas conseguiram superar a crise criando novas tecnologias, criando novos produtos. Eu dei exemplos aqui. Então é isso que eu estou querendo dizer para vocês. Aí vem os críticos, né, falar, a Miner abriu uma nova mineradora com meu dinheiro. A Miner está criando esse monte de coisa com meu dinheiro. A Miner levou todo mundo para a Suíça para o lançamento da Mcash com meu dinheiro. Pelo amor de Deus! Entenda, a empresa precisa de criar novos produtos, precisa de criar novos ativos para te pagar. Agora mais que nunca. Até porque agora foi super inteligente, né? Como que eu vou fazer? Peraí, eu crio um plano e não consigo pagar. Tem uma opção, fechar as portas. É o que vocês preferem? Que a empresa entre em liquidação judicial? Que ela declare falência? Aí vocês vão atrás dos bens dela. Vocês acham mesmo que a quantidade de máquina que tem, que o que tem lá vendendo vai dar para pagar todo mundo? Óbvio que não.
Eu tô te falando isso por experiência própria. Então o que a gente tem que fazer? Acreditar no projeto, continuar o projeto, tá? Todos passam por crise. Você acha que o CEO da Ripple não tá lá? Pelo amor de Deus, a Ripple chegou a R$ 12, agora ela tá ali 1,68, né? Isso teoricamente, na minha mente, é um tipo de crise. Peraí, o meu negócio chegou a valer 12 e agora tá valendo 1,68, né? Quem comprou Bitcoin, eu tenho gente na minha rede a R$ 69.000, tá pensando, pelo amor de Deus, volta, né? Mas nem por isso tá todo mundo querendo matar o Satoshi Nakamoto. Não, todo mundo acreditou no cara. Então isso que eu tô tentando mostrar pra vocês. Acreditem na Mcash. Ela é uma moeda de nicho, ela é uma moeda que já tem transações, ela é uma moeda que já foi lançada. Gente, não existe isso de você achar assim, pô, mas marcou que ia lançar nas exchanges mundiais e não lançou. Existe isso não. Fatores externos. Outras empresas, outros donos, outras políticas vão fazer análise, vão verificar a documentação. Verificou a documentação, tá tudo ok, a gente lança. E outra coisa, não lança nada da noite pro dia. Não, se você lançar uma coisa da noite pro dia, você corre o risco de falir. Você corre o risco de fazer uma merda, né? Não, tudo tem que ser planejado, tem que ser bem feito, ok? Então é assim que está sendo feito. Peraí, a empresa agora colocou que todo mundo tem que pagar 50% obrigatoriamente para entrar em Mcash. Gente, vai ter pessoas entrando, vai dar valor à moeda, vai acabar os 400 milhões de moeda, a empresa vai ter que comprar de fora. Ela vai ter que comprar para poder pagar a comissão. Isso gera valor para a moeda. Isso gera transação. É isso que eu estou tentando explicar para as pessoas. Vocês não entendem isso. Agora ninguém se preocupa onde que está sendo gasto o Bitcoin, onde está sendo gasto a Ripple, onde está sendo gasto o Ethereum, para saber se ele vai valorizar ou não. Agora vocês têm na mão a possibilidade de fazer isso valer muito dinheiro e mudar a sua vida, mas preferem criticar. Preferem não querer nem entender, né? Porque a empresa vai lá e lança um documento com 18 páginas explicando o que todo mundo pediu. Ficava todo mundo pedindo, cadê o documento que mostra sobre o Poloniex, o que aconteceu, blá. Aí vem lá um documento oficial, é um estudo, quem lê vai entender que é um estudo unilateral, né? Ele não tá ali hora nenhuma pensando na empresa, não. Ele fez uma análise, ele falou, tá aqui, ó, o que eu entendi sobre o problema, tá? Não tá puxando saco de lado nenhum. Aí o que acontece? As pessoas vão e nem leem e já começam criticando. Lê as 2 primeiras páginas, né? Que eu acho que a empresa devia até ter feito o contrário, devia ter colocado aquela parte da solução no final. Que aí vamos ver se o povo lê, né? Lê o começo, porque brasileiro já não gosta de ler. Aí o que acontece? Ninguém leu. Aí só leu lá a parte que a empresa agora vai pegar os ativos, vai analisar todos os ativos, a Mcash é um ativo, as máquinas são ativos, a Exchange é um ativo, vai analisar tudo aquilo ali, todos os meses vai ser transparente, vai mostrar quanto que a empresa teve de ativo e o proporcional, você vai ganhar proporcional a isso. Então, numa boa, em vez de ficar falando mal da empresa, em vez de ficar criticando a empresa, em vez de ficar criticando os donos, ou tanto de achismo, eu fico vendo tanto de gente profissional de salvar empresas, né? Porque todo mundo tem ideias. Eu vejo um monte de coisa engraçada. Se vocês têm ideias, vocês deviam ser dono das empresas, né? Devia abrir a sua própria empresa. Vamos ver se ela seria melhor. Bom, o que eu penso? Aí essas pessoas vão lá, fala. Não resolve nada, só critica, cria tumulto, né? E eu vou falar uma coisa com vocês. A empresa vai continuar, a empresa vai ser gigante, ela vai se reestruturar, porque o projeto é simplesmente fantástico para quem entende de criptomoeda, para quem entende de mercado, para quem estuda, até para quem nem sabia sobre o que era isso há um ano atrás, e começou a estudar graças a Miner, vai ver que é um projeto grandioso e que vai mudar muitas vidas. Então eu peço a vocês que busquem informação, busquem entender sobre esse mercado, busquem entender o que a empresa fez. E outra, busca ver que várias empresas no mercado já passaram por crise e souberam dar a volta por cima. E aqui não vai ser diferente. Então, mais uma vez eu agradeço a todos vocês pela confiança, a todas as pessoas que estão comigo e todas aquelas pessoas que tiverem dúvida, quiserem entender mais sobre tudo isso que eu falei. Gente, deu 25 minutos e eu não falei nada, porque eu não consegui explicar tudo, tá? A gente pode até marcar uma conferência aí e conversa melhor. Um grande abraço, vamos que vamos, é tudo nosso.